A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, Deus seja louvado nessa manhã de domingo. E a mensagem de hoje, ela é especial para nós porque ela fala de fé. A fé é algo importante para nós, ou seja, a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar o Senhor. A palavra do Senhor diz que meu justo viverá da fé. Mas o que eu quero trazer hoje para você é você descobrir essa fé que está em você, É descobrindo a fé que você tem. Muitas vezes você acha que você não tem fé. Não, ela está dentro de você, porque a própria palavra de Deus diz que Deus nos deu uma porção de fé. Mas às vezes você não sabe como usá-la. E talvez você até a usa, mas de forma errada. Então nós vamos descobrir essa fé que está dentro de nós. E por que às vezes ela não está funcionando para nós? Porque se nós usarmos de forma errada ou não usarmos, nada vai acontecer na nossa vida. Essa mensagem ela está baseada no Evangelho de João, capítulo 6, 35 e 36. Vamos ler? O Senhor Jesus disse o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, muitas vezes, nós não sabemos porque a fé, a Bíblia diz que vem por dar ouvido à palavra. E Jesus é a palavra. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos, quando Jesus, os evangelhos, nós vamos ver que o Evangelho sempre direcionou, a Bíblia inteira, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, como dizem, o Evangelho, o apóstolo Paulo, sempre foi direcionado a tudo a Jesus. Então, o foco sempre será Jesus, a palavra do Senhor. E às vezes a pessoa não entende isso, e ela fica se apegando a coisas que não deveriam se apegar. As pessoas têm depositado a fé em coisas que não deveriam depositar, e por isso que não têm alcançado. Você está buscando Jesus ou sinais e maravilhas, a prosperidade? Muitas pessoas não entendem isso. Infelizmente, é ensinado desta forma. Você pode pegar aí os programas de televisões evangélicas. Não estou aqui querendo julgar ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que nós, Porque todos nós somos filhos de Deus, então Deus nos dá a mesma condição. Mas o que eles mais pregam na televisão que é bênção. Então toda pessoa que vem para a igreja, ela vem atrás de bênção, ela vem atrás de cura, ela vem atrás de milagre, de prosperidade, de casa, de carro. Mas Jesus nunca falou disso. Por mais que ele curou, por mais que ele deu libertação, por mais que ele fez tudo isso, mas esse nunca foi o foco da pregação de Jesus. A pregação de Jesus sempre foi o reino de Deus, a salvação e ele. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O foco sempre foi Jesus, ir até Jesus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Estas coisas, o que é essas coisas? Que estão no mundo, E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje, as pessoas agem como se Deus fosse o gênio da lâmpada, E elas vão até Ele só para pedir, só para realizar os seus desejos. Muitas focam o pão, E não o padeiro. Então, muitas pessoas querem só comer do pão. Muitas pessoas querem aquilo que Ele pode dar. A maioria é assim. Mas não foca aquele que dá. Então Jesus, ele nunca disse para nós que ele nos daria isso, que ele faria aquilo. Não, ele disse, olha, se vocês buscarem o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, todas essas coisas não seriam o quê? Acrescentado, porque ela já existe. Jesus já conquistou tudo para nós naquela cruz. Efésios 1:3 diz, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus.
Se você for lá em Isaías 53, 4 e 5, diz que verdadeiramente ele tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos o quê? Já fomos sarados, nós já estamos curados. Mas o que nós fazemos? Nós buscamos cura, nós buscamos prosperidade, nós buscamos um monte de coisas deste mundo. Mas o Senhor diz, não foque nisso, foque em mim. Quem crê em mim viverá eternamente. Quem crê na palavra, quem crê em Jesus. Então, a fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. Nós precisamos mudar isso. As pessoas precisam mudar porque foram contaminados. Hoje nós vemos, até mesmo nas igrejas, campanhas de 7 semanas para alcançar. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que deve fazer isso. Por que fazer isso? Por que pegar o pãozinho? Por que pegar a aguinha? Por que pegar o lencinho? Aonde está escrito isso? Jesus falou, não, olha para mim. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que pagou o preço na cruz. Vocês não precisam de nada, a não ser focar a fé em mim. E hoje as pessoas têm feito, mas eu consegui isso, eu consegui. Irmãos, tem gente no mundo que consegue também, e não precisa nem de estar dentro de uma igreja. Para de achar que você tem Deus porque você comprou um carro, porque você comprou a casa. Não. Você não sabe que o diabo também, ele permite certas coisas, se você estiver no caminho errado? Porque o diabo não quer saber se você vai ter fazenda, se você vai ter boi, se você vai ter carro, se você vai ter dinheiro. Ele quer saber depois que você morrer, para onde você vai. Se você é dele ou não. Se você está fazendo a vontade dele, ele não vai esquentar a cabeça com você. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, a fé dela era, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas Jesus falou, quem eu curei? Quem eu curei? Eu senti sair poder em mim. Veja, a fé, ela pode ser manifestada, mas o que adianta você ganhar o mundo e perder a salvação? Os 10 leprosos, os 10 foram curados, mas quem voltou para glorificar Deus? Só um. Os outros 9 foram curados? Foram, mas foram para o inferno. Então Jesus, ele disse, por que você se apega a isso? O jovem rico tinha um monte de riqueza e queria para o céu. Jesus falou, então desprende do dinheiro, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você pode me seguir. Ele não quis. Já o Zaqueu não. O Zaqueu devolveu, falou, vou devolver tudo que eu roubei, não quero saber de nada. Jesus falou, hoje houve salvação para essa família. Então veja, aonde você está focando a sua fé? A fé verdadeira é confiar na fonte e não nos fins. As pessoas confiam muito naquilo que vão, ela fica buscando aquilo que ela quer. As pessoas hoje assim, não, quero meu carro, mentaliza, hoje tem uns tal de mentalizar aí, determina. Deus não é teu empregado, não é o que você quer. Nós vimos isso aqui sexta-feira. A palavra do Senhor diz, se eu pedir algo segundo a vontade dEle, não a minha, que seja feita a vontade dEle. Você está preparado para ter o que você quer? Porque às vezes a pessoa fala, eu só vou ser feliz quando eu tenho dinheiro, quando eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz só quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver emprego. Está errado, irmãos, você está focando as coisas erradas. Você só vai ser feliz quando Jesus realmente estiver no seu coração. Nós vamos chegar mais no final sobre isso. Você só vai ter felicidade, independente de quem você seja, do que você tenha. A nossa felicidade não está em coisas. A nossa felicidade está em Jesus Cristo. Mateus 6, 31, 33. No reino de Deus, não importa a fé que você tem, mas para onde essa fé é direcionada. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, mas está direcionando essa fé para lugares errados, para coisas deste mundo, e não para aquele que realmente é o abençoador. Não adianta você falar, esse pão é bom. Vou dar um exemplo aqui dos irmãos que tem uma padaria aqui. Então, eles têm um pão bom, têm um doce bom, tal, mas
aquele pão vai continuar bom se o padeiro, o confeiteiro, continuar fazendo. Porque se ele parar de fazer ou trocar, pode ser que mude a qualidade. Então, o segredo não é o que está saindo, mas sim quem está fazendo. Esse é o mais importante. É igual numa empresa. A empresa, o importante, irmãos, não são os serviços que você presta, mas sim os funcionários que você tem. Você tem que valorizar aqueles que realmente fazem as coisas corretas e realmente, porque sem ele a empresa não funciona. E assim na nossa casa, assim na nossa família, nós temos que valorizar pai e mãe, temos que valorizar os nossos filhos, temos que valorizar a nossa esposa, tem que valorizar o nosso marido, assim por diante, porque se você não valoriza aqueles que estão fazendo, irmãos, o produto pode mudar. Então, quando as coisas não estão sendo feitas conforme a palavra de Deus, o que acontece? O produto vai ser ruim. Mas muitas vezes o homem e a mulher têm colocado a sua fé somente no produto, naquilo que está fazendo. Por que há briga no casal, na família? Por que tem aquelas intrigas? Porque se olha somente para o que fez errado. Só se olha por aquilo, para o erro. Mas e a qualidade que ele tem? Todo mundo tem qualidade. Nós não podemos olhar só para as coisas erradas, para os defeitos. Né? Nós temos que olhar para as qualidades. E as qualidades, elas devem ser maiores, mais reverenciadas do que os defeitos. E os defeitos? Eu tenho que ajudar a mudar, e não criticar. Todo mundo tem defeito. Criticar é fácil. Agora, o que nós temos que fazer é olhar sempre para a qualidade e tentar ajudar a acertar, consertar esse defeito que a pessoa ela carrega. Amém? Agora, o que as pessoas fazem? Só olham para os defeitos, só para a dificuldade. Olha o que está escrito aqui em Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os religiosos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, Jesus está dizendo aqui, não fique atrás dessas coisas. Deus já sabe do que vocês precisam. Foque a sua fé em Deus. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje há um monte de falcatrua, um monte de coisas aí que eles inventaram, mas não mostram às pessoas que elas têm que focar realmente, o seu foco é Deus. É Deus que amou o mundo, é Deus que entregou o seu Filho para nós, né? É Deus que fez é Deus que nos ama, é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, é com Ele que nós um dia vamos morar eternamente. Agora, o que as pessoas, elas estão colocando, a Bíblia diz lá em Isaías 42, se eu não me engano, 3, 42:8, vê se é 42:8, diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória e nem as imagens o meu louvor. Hoje as pessoas estão, depois que eu fiz, que eu vim na igreja, que eu peguei a rosa, depois que eu... Onde está escrito isso na Bíblia que você deve fazer isso? Depois que eu peguei a farinha mágica, depois que o pastor olhou, não, irmão, quem curou foi Deus. Nós não, mas eu glorifico a Deus porque Deus, não tem intercessor. Lá em 2 Timóteo 2,5 diz, né? 2,5, acho que é isso. Hoje eu estou... Pois há um só Deus e um só mediador, ou seja, entre você e Deus só existe quem? Jesus. Não existe outro. Não existe pedra, não existe árvore, não existe pastor, não existe igreja, não existe religião. Entre você e Deus só existe Jesus. E eu vou mostrar para vocês hoje por que as pessoas não depositam a sua fé em coisas certas. A palavra do Senhor, irmãos,
ela quer nos mostrar, quer nos direcionar pelo caminho verdadeiro. Jesus falou, olha, quem vê a mim vê o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E as pessoas querem ir até Deus. Não, mas eu consegui isso, eu consegui aquilo. Irmão, isso não quer dizer que você está com a fé correta. Isso não quer dizer que a sua fé está alicerçada nas coisas corretas. Por quê? Porque você acha que obtendo, você vai agradar a Deus e você tem Deus na sua vida. Irmãos, muito pelo contrário. Deus está longe desses tipos de pessoas. Por quê? Porque Deus quer aquele que realmente glorifica só Ele, aquele que só realmente permanece na palavra de Deus. Então, só existe um intercessor entre você e Deus, e é Jesus Cristo. Mas as pessoas fazem imagens, a Bíblia diz, né, nos 10 mandamentos, né, mandamento, não tem nada a ver com lei, não fará para ti imagens nenhuma, nem que há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Não se prostre diante dela e nem preste cultos a ela, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, o que acontece? Muita gente coloca ídolos. Às vezes você não sabe, às vezes você é supersticioso, né? Por que você tem medo? O medo diz que você não está confiando em Deus. Às vezes você quer suprir aquilo que você não tem, aquela confiança que você não tem em Deus, com outras coisas. Isso nós não podemos fazer, porque a fé dessa maneira está focando a coisa errada, o lugar errado. Voltando aqui. Muitos crentes, quando enfrentam tempos difíceis, acham que não têm fé suficiente. Isso é mentira. Você tem fé. Você só está focando no lugar errado. Você só está fazendo de forma errada. A Bíblia diz que Deus nos deu a mesma medida de fé. Você pode estar usando pouca, mas que ela está dentro de você, ela está. O seu coração está inteirinho dentro de você. Você talvez creia que o teu coração está fraco. Não, ele pode ser até que tenha algum problema, mas ele está inteirinho dentro de você, mas você não sabe. O amor que você tem, o amor é grande dentro de você. Você pode olhar, quando você olha para o teu filho, né, para os seus filhos, as pessoas que você ama, olha o quanto você ama. Mas às vezes, quando você tem que amar alguém fora, você fala, eu não tenho amor. Não, você tem, está dentro de você. É o que você não consegue, você não está usando o amor como deveria usar. Assim também aqui. Muitos crentes, então, enfrentando umas tempestades, umas dificuldades, elas se acham incapazes de enfrentar e de alcançar. É mentira. Toda a capacidade que você precisa para enfrentar qualquer tempestade está dentro de você, porque você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Eu posso até dizer que uma pessoa que não tem Jesus, pode ser que nunca vai conseguir usar essa capacidade, pois o Senhor disse para nós, na palavra dele, tudo lhe é possível. Então, a fé que nós temos dentro de nós, ela é capaz de mudar completamente a sua vida. A fé que está dentro de nós, ela faz com que nós consigamos qualquer coisa, porque o Senhor não nos limitou nada. Lá em João 15, versículo 7, diz o seguinte, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiser. Veja, e vós estiveres aonde? Em Jesus. Em Jesus. Não em coisas perecíveis, não em pedras, nem em rosas, leite, nada. A nossa fé tem que estar em Jesus, na palavra do Senhor. A fé não nos poupa da tempestade. Não é porque você tem fé que você não vai ter problema, irmãos. Deus já deu a fé para isso. Deus te deu um pulmão para respirar. Vai faltar ar? Pode ser que falta ar aí em algum lugar. Que você vai, mas o pulmão está lá, querendo aquele oxigênio. Mas nunca vai faltar fé dentro de você.
Nunca. A fé está dentro de você e você precisa saber direcioná-la para o lugar certo. Então, a fé não nos poupa de tempestade, ela nos protege. O segredo é onde você coloca a sua fé e não quanto de confiança você tem. Às vezes você tem muita confiança em coisa errada. Às vezes você confia em certas coisas que estão erradas. Às vezes você confia em pessoas. Às vezes você confia em pastor. Às vezes você confia no homem. Às vezes você confia, eu confio em Deus. Não. A pessoa que confia em Deus está confiante na palavra dele, em Jesus Cristo. Então, o importante é onde você está depositando a sua fé. Em quem você deposita. Irmãos, Jesus disse lá em João 15, né? 5, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Mas aí você acredita em você acredita no seu talento. Nós falhamos, nós somos falhos. E nós precisamos confiar, focar a nossa fé na coisa certa, que é em Deus. Quando você confia em Deus, quando você está passando por uma grande tempestade, você tem que saber que Deus está no comando de tudo. Não importa o que está acontecendo. Nos Estados Unidos tem muito terremoto, maremoto, furacão. Vamos colocar o furacão. Furacão é aquelas tempestades de vento que vem do mar e que passa, né, destrói tudo. As casas de lá, elas são diferentes da nossa aqui. A nossa aqui não tem furacão. Então aqui o pessoal faz um alicercezinho, levanta umas coisas, põe uma paredinha, está tudo assim. Faz 3 andares, a casa fica de lado. Aqui nem vento tem quase. Então suporta. Mas lá não. Lá cada lugar dos Estados Unidos tem uma lei específica para aquele lugar. Porque onde tem muito mais furacão, a estrutura da casa, o alicerce, a profundidade é diferente. Por quê? Porque eles sabem como que a casa, o que a casa vai enfrentar. Então, por isso que eles já projetam. Então, o que acontece, irmãos? Quando vem um furacão, as pessoas estão dentro de casa, né? E muitas pessoas esquecem que a casa dela foi alicerçada, está bem, né, feita, dentro das normas, e aquele furacão, ele não vai destruir. Então, a confiança está naquele que mandou fazer daquele jeito, quem projetou aquilo lá. Você não pode confiar na casa, mas você pode lembrar do que? Olha, aquele que mandou projetar, ele disse para eu fazer a casa assim, 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 e eu fiz direitinho. Então, isso tem a ver o quê? Isso eu vou colocar no meu pensamento o quê? Que a casa, o furacão não vai destruir. Olha, essa casa, ela aguenta até 300 quilômetros de vento. Pode ficar sossegado, que o vento corre, né? Aí você vai lá no rádio, na internet, está lá. O furacão está a 250 quilômetros por hora. Você olha, a minha aguenta 300, então eu vou ficar o quê? Mas a tempestade não vai parar. Deu para entender? Você vai passar pela tempestade, mas o foco da sua fé é naquilo que eles mandaram você fazer. Então, não é que nós não vamos passar por tempestade, mas o foco da nossa fé tem que estar naquilo que Deus falou para nós, na palavra que Deus falou. E quando eu foco a minha fé naquilo que Deus fala, as tempestades passam e eu não serei atingido, eu não serei destruído. E depois de toda essa tempestade virá a bonança. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Então, você sabe, todo mundo sabe que construir uma casa sobre areia, se vier um vento forte, vai derrubar. A palavra do Senhor, Jesus falou que a fé é como uma pessoa que constrói os seus alicerces na rocha. A rocha é a palavra de Deus. A nossa confiança é naquilo que nós fizemos segundo a lei, segundo as regras. A nossa confiança é aquilo que eu estou vivendo segundo a palavra de Deus. Eu posso estar passando por esses problemas, mas a minha vida está alicerçada na palavra de Deus. Eu vou vencer por quê? Porque a minha vida está alicerçada na palavra de Deus. A maneira que eu ajo, tudo que eu faço, eu obedeço às regras da palavra de Deus. Eu não estou fora. Agora, uma pessoa que está fora da palavra de Deus, o que ela vai pensar? Mas eu estou fazendo isso errado. É a mesma coisa que a pessoa fala, aquela coluna, eu não coloquei o tanto de cimento, eu não coloquei o tanto de areia e de ferragem que eu tinha que colocar. Se o vento vier daqui, vai derrubar minha casa, por causa de uma coluna errada que eu coloquei. É a mesma coisa uma pessoa que está andando, isso eu faço certo, isso eu faço certo, isso eu faço, mas isso aqui eu estou fazendo errado. Então, o que acontece? Ali é a brecha que o inimigo vai usar para te destruir. Poxa, mas eu tenho a fé. Você tem a fé, você tem a palavra, a fé está dentro de você, mas você tem algo na sua vida que você não alicerçou corretamente na palavra de Deus. Tem algo na sua vida que você não anda conforme a palavra de Deus. E aí, é ali que o inimigo vem matar, roubar e destruir. Olha o que diz Evangelho de João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós vamos ter paz em quem? Em Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E Jesus disse lá em João, capítulo 14 também, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores. Veja, o que Jesus está dizendo para vocês? Ele nunca vai nos tirar da tempestade. Vocês vão ver um exemplo disso. Mas se você tiver a confiança nele, as tempestades passarão e você não vai ser destruído. A fé diz isso, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está em nada fora da palavra. Olha o que diz Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então Deus nos deu autoridade, irmão, contra todos os demônios. Não tem demônio que nós não podemos vencer. Não tem maldição que nós não podemos destruir. Tudo é possível. Deus nos deu essa autoridade e não vai nos causar dano nenhum. Por quê? Essa é a fé. Porque Deus está na minha vida. Você não aceitou Jesus? Você aceitou Jesus para que Deus estivesse na sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender o que é confiança em Deus, o que é realmente viver pela fé. Em quem vocês estão confiando? Deus não mandou um anjo para livrar Daniel da cova dos leões. Mandou? Não. Daniel descobriu que Deus estava dentro da cova com ele. Daniel descobriu que Deus estava lá dentro. E o anjo estava segurando a boca do leão. Então Daniel foi para dentro da cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava dentro da fornalha com eles também. Fatos que a gente precisa entender como que isso acontece. Por que aconteceu? A fé de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, era a fé, a confiança verdadeira em Deus. Daniel capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, eu vou ler esse texto e vocês vão entender. Depois o rei ordenou às penas o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
Foi na época, né, que Daniel foi para lá. De sua própria mesa, olha aí, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os chefes dos oficiais. Deu-lhes um novo nome. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. Tudo nome de demônio. Voltando, mais um. Está aí. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster neles. Então, veja, Daniel sabia que não deveria comer comida consagrada a demônios. O rei da Babilônia, tudo que ele fazia era para os deuses, era dedicado aos deuses. Mas mesmo ele estando lá no meio, ele corria o risco de morrer. Mas Deus estava com ele, que convenceu até o rapaz lá que cuidava deles de dar como: olha, eu estou correndo o risco de vida. Mas veja aonde estava a confiança em Deus de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na palavra de Deus. Hoje o crente não está nem aí, irmãos. O crente come, não ora, e está indo, está tudo certo, manda bala, nada é mais pecado, e está tudo certo. Aí o que acontece? Como que Deus vai habitar numa pessoa aonde a pessoa não está cultivando a palavra, não está respeitando a palavra de Deus, né? Então o que acontece? Abre brecha, a tua estrutura espiritual vai ter brecha para o inimigo entrar. A fé está dentro de você, mas ela não pode destruir o que você está fazendo errado. Você tem que se consertar. Primeiro, meu reino e minha justiça. Eu tenho fé. Você tem fé para conquistar, mas acontece que aquela brecha é onde vai entrar o inimigo. Olha outra coisa aqui em Daniel. Daniel 2, 26 a 28. O rei teve um sonho, né? Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua grande, tal. E ninguém conseguia revelar esse sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, aonde Daniel confiava, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Veja, os sonhos revelam o futuro da sua vida. Deus fala muito através de sonhos. Cuidado, às vezes você não sabe interpretar, mas Deus sabe. A sua fé em Deus vai fazer com que Deus revele os seus sonhos. Veja, era um cara que completamente demoniado, sacrificava demônios, mesmo assim Deus deu sonhos para ele. E Daniel soube interpretar porque ele confiava em quem? Em Deus. Quando você confia em Deus, Deus sempre vai revelar as coisas para você. Outra coisa que aconteceu aqui, Daniel capítulo 3, versículo 13 a 18. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Você sabe dessa passagem, que o rei fez um decreto: quem não se prostrasse diante da imagem seria jogado na fornalha. E o Sadraque, Mesaque e Abednego confiavam na palavra. A palavra diz: não se prostrará diante de nenhuma imagem e de nenhum Deus. E eles fizeram. Vamos lá. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citada, vamos parar. O que vai acontecer com ele? Vai ser jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas,
O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego em Deus era grande, que ele desafiou até o rei. Falou, olha, não tem problema nenhum não. O Deus a quem nós servimos vai nos... E se ele nos livrar, também está bom, porque o importante é que seja... Porque tudo que fosse acontecer, tudo que acontecia na vida deles, era vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é a permissão de Deus, irmãos. Ah, eu não tenho medo de morrer. Não tenho jeito de ter medo de morrer. Eu vou morrer o dia que Deus preparou, irmãos. Você vai ser com vírus, sem vírus. Se eu morrer com vírus, o vírus pegar, morrer, foi a vontade de Deus. Não foi porque, o vírus, não, o vírus só me mata se eu, se Deus permitir. Não tem essa, não existe essa. E se morreu por atropelado, morreu de velhice, não, vai morrer o dia que Deus preparou. Não tem como você morrer na véspera. Pode ser que, mas Deus nos deu 70 anos de vida. Sim, eu sempre falo, vou morrer depois de 70. Isso se Jesus não voltar antes. Se eu me cuidar direitinho, 70 anos sossegado, nós chegamos lá e passa um pouco de 70 ainda. Agora, medo de morrer? Irmão, se eu morrer, eu vou para o céu. Essa é a minha confiança em Deus. Eu vou ter medo de morrer, quer dizer, eu tenho medo de ir para o céu? Olha a cabeça do crente hoje. Medo de morrer. Eu não quero morrer, eu tenho medo. Então, filho, você não confia em Deus. Porque morte para nós, aqui da terra, sair deste mundo aqui, é o quê? É uma promoção. E as pessoas ficam achando que vai acontecer alguma coisa sem permissão de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego falou, olha Deus a quem nós servimos, vai nos livrar. E se não livrar também, foi a vontade dele. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei em quem eu creio e sei em quem eu estou servindo. Eu creio que Deus está comigo. Mas o crente hoje está desse jeito. Vamos mais, adiante. Essa é a verdadeira fé que precisa ser resgatada em você. A fé disposta a ser provada pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Olha o que Pedro fala. E tudo que Pedro falou foi baseado em Sadraque, Mesaque e Abednego. Nisso vocês exultam, ainda que agora, porque um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, luta, Assim acontece. Por que acontece? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, o próprio Pedro diz que nossas tribulações, elas vêm para que a nossa fé, ela seja realmente conduzida, valorizada. A nossa fé, irmãos, é muito mais poderosa, muito mais valiosa do que todos os bens que você possa conquistar aqui nessa terra. Porque nós seremos justificados pela nossa fé. Eu sempre até falo aqui na igreja, se você não crê que você é salvo, é porque você não é salvo. Porque os salvos sabem que são salvos. E por que sabe? Porque confia em Deus, anda, obedece a palavra de Deus, está sossegado. Eu não sou de Deus porque eu sou abençoado. Eu não sou de Deus porque eu fui curado de um câncer. Não quer dizer nada. Eu sou de Deus porque eu obedeço e confio na palavra dele. E tenho experimentado todas as lutas que eu tenho experimentado e visto a mão de Deus ao meu lado. Então a minha confiança é essa. Hoje a pessoa sente uma dor, acha que vai morrer. Sente um problema, acha que vai morrer. Medo, irmãos, é algo que Deus não... A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Você tem que confiar em... Você confia em Deus? Vai sossegado. O que tem que fazer? Tem que fazer. Agora, pergunta a Deus se Ele quer que você faça. Falta intimidade do povo com Deus. Voltando. Quanto mais a sua fé é testada,
mais a sua confiança em Deus cresce. Você entendeu? Por que você não confia em Deus, se você já obedece a palavra? É porque você evita as tribulações, evita o confronto. E hoje, irmãos, você pode ver hoje na igreja, os pastores não estão confrontando o pecado das pessoas, estão deixando as pessoas pecarem. Vai pecando, faz o que você quiser, pode fazer. Pode fazer o que vocês quiserem, não tem problema não. Não, Deus perdoa. A graça de Deus, ela te salvou e uma vez salvo, salvo para sempre. E assim por diante. Ou seja, a pessoa não confia mais em Deus. Quando vem uma tempestade, quando vem um problema, quando vem a dificuldade, fica desesperado. Por quê? Porque as nossas provas de fé, nossas lutas de fé, lutas, elas vão fazendo com que a gente venha confiar cada vez mais em Deus. Quanto mais você passa por lutas e vence, mais confiança. É que nem músculo. Quanto mais exercício você faz, mais duro fica. Mais forte você fica. Não é assim na academia? Vai na academia e faz ginástica. Ai, só de pensar já cansei. Mas o cara que vai, a mulher que vai, ela fica forte, Fica definido, Eu estou definido oval, forma oval. Aí o que acontece? Assim também a nossa fé. Você tem que exercitar. Então, as lutas que nós passamos, irmãos, elas não são para as nossas destruições, são para que a gente adquira cada vez mais confiança em Deus. Hebreus 13:8 diz o seguinte: se a nossa fé está em Deus, não importa o que acontece, Deus nunca vai mudar, irmãos. Está aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se salvou Sadraque, Mesaque, Abednego, se salvou Daniel, se salvou Davi, se salvou Abraão, se salvou, seja lá quem for, Ele vai te salvar. Ele é o mesmo Deus, irmãos. Agora, a fé que a gente está depositando em coisas erradas. A nossa vida que nós estamos vivendo está sendo vivida de forma também errada. É por isso que nós não alcançamos aquilo que nós queremos. Nós focamos muitas coisas e deixamos de focar aquele que nos abençoa. 1 Coríntios 10:13, quando a nossa fé está em Deus, podemos aguentar qualquer situação, viu, irmãos? Você está muito difícil para mim. Não existe situação difícil para nós. A fé, ela faz com que você enfrente qualquer... Você quer mais situação difícil de entrar numa fornalha com fogo? Tem uma mais difícil que essa? E que você acha que a tua não consegue? Não, você consegue. Pode ser a doença que for, pode ser a enfermidade que for, nada vai te consumir. A tua fé é capaz de curar qualquer tipo de doença. A tua fé é capaz de resolver qualquer problema financeiro. A tua fé é capaz de resolver qualquer problema familiar e sentimental. Está dentro de você. O que você precisa é focar no lugar certo. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, é Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Veja, irmãos, nada pode nos destruir. A nossa confiança em Deus, eu estou passando por isso, mas Deus vai me dar um escape. O segredo é você nunca olhar para aquilo que está acontecendo. Não olhe para a tempestade, olhe para o alicerce que você construiu. Olhe para o alicerce que você tem, a base que você tem, a confiança que você tem na palavra de Deus. Se você começar a olhar para os problemas, para a dificuldade, para a tempestade, você vai acabar desacreditando do alicerce que você tem, é capaz de você querer fugir no meio da tempestade, aí o furacão vem e mata você. É capaz de você se esconder em lugar que não deveria esconder, sair para fazer alguma coisa, porque o medo faz você tomar atitudes erradas. Mas a confiança em Deus é o mais importante. Você confia em Deus, prepare-se então para as tempestades.
Quem confia em Deus vai ter mais tempestade. E agora? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você não quer tempestade, então não confie em Deus. Mas se você não confiar em Deus, o que vai acontecer com você? Vai perder a salvação. Você quer confiar em Deus, vai ter tempestade. Por quê? Porque Deus vai fazer você se fortalecer cada vez mais. Vai chegar uma hora que as tempestades elas vão vir, você vai falar, já venci, porque Deus está comigo. Porque maior é o que está comigo do que aquele que está com Deus. É a mesma coisa, você quer emagrecer, você quer fazer um monte de coisa aí, mas você vai ter que enfrentar aqueles ferros, vai ter que enfrentar o regime, vai ter que enfrentar tudo para você conseguir aquilo que você quer. Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir controlar todas as coisas, porque a tua fé é mais forte do que você imagina. Pela tua fé você consegue qualquer coisa, e esta fé está dentro de você. João capítulo 6, versículo 26. Muitos crentes buscam Deus como se fosse um gênio da lâmpada, só invocam para realizarem os seus desejos. Jesus respondeu, presta atenção nisso, irmãos. A verdade de que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães que ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mais um. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Jesus. Você quer fazer a obra? Irmãos, não fique achando que a tua capacidade, não fique achando que aquilo que você tem, você pode perder porque você não sabe usar a sua fé. Tem muito crente aí, que são pessoas de Deus, assim, obedece a palavra, mas não consegue usar a sua fé. A fé é um ato de confiança em Deus. Eu vou dizer, uma fé é um ato de confiança cegamente. Eu costumava dar esse exemplo e eu concordo com esse exemplo que eu dou sempre. Tem gente que não concorda, mas eu concordo. Suponhamos que a gente tivesse um buraco aqui, preto, fundo, você olha assim, só vê escuridão. E eu digo a vocês, olha, todas as suas bênçãos estão lá dentro. Pode se jogar aqui lá embaixo, tem um colchão de ar, sabe aqueles colchão de o pessoal pula de prédio, assim, inflado? Aí a hora que você descer, você vira assim para a direita, tem um armário assim, tem tudo que você precisa para você e para a sua vida. Só que quando você olha, você só vê uma escuridão. Você precisa confiar na minha palavra. É assim que é a fé. Você tem que tomar uma atitude. A fé sem a obra, ela é morta, você tem que se jogar. Mas se não tiver o colchão, você está pulando porque você confia em quem? Na palavra. Mas não da mente, não vai fazer loucura. A fé, ela é louca. Abraão dizia, olha, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. No meio do caminho, deu ouvido a Sara, desgraçou o mundo inteiro por causa disso. Esse povo, você viu que o povo que os muçulmanos estão fazendo, o pessoal aí, os Estados Unidos tirou lá a tropa lá que cuidava do Oriente Médio, então esses caras estão assumindo e tudo, e falou, nós vamos matar todos aqueles que vivem segundo o pessoal do Ocidente, que somos nós. Eles não aceitam o nosso Deus, não aceitam a maneira que a gente vive, eles falaram que eles estão crescendo muito, irmãos. Estão crescendo muito. É a religião que mais cresce no mundo, são os muçulmanos. E eles estão matando um monte de professores. Lá no Oriente Médio, é que a televisão nossa não mostra isso. A nossa internet não mostra isso. Alguns raros canais que eu consegui, acho que não sei se eu coloquei para a igreja, eu vou colocar para a igreja ontem. Eles estão matando, e vão matar, irmãos. Quem professar outra fé que não for a muçulmana, eles vão destruir. Estão matando, estão destruindo. E o crente acha que está tudo certo. O crente acha que está tudo certo, está vivendo aqui.
E quando você for enfrentar, nós vamos ter que enfrentar isso. Lá na China, acabou, irmãos. E pastor lá é a religião deles. Eles inventaram, tem as religiões dele, todo mundo tem que seguir a religião dele. Igreja, cruz, já tirou tudo, não existe mais lá. Pastores, todos que pregam o evangelho, está tudo preso. Por quê? Porque eles não aceitam. Esses são os comunistas que o povo aqui do Brasil está defendendo e acha que vai acontecer. Mas, voltando aqui à palavra de Deus. João 6, 26, fui até o 29. A motivação não deve ser pelos benefícios, mas pelo caráter de Deus. Irmãos, trabalhai não pela comida que perece. Às vezes a gente se esforça muito por aquilo que a gente sabe. A nossa fé é depositada em carro, em casa, em dinheiro, em trabalho, em coisas deste mundo. Isso acaba. Um dia você vai se aposentar, você vai deixar para quem? E se seus filhos não quiserem fazer o que você faz? Vai ter que vender. E você trabalhou a vida inteira para ter aquele patrimônio, não sei o que. Tudo bem, trabalhe para ganhar o dinheiro, para sustentar, mas trabalhe principalmente para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno na vida das pessoas. Hoje, quando nós partimos desse mundo, nós vamos para a eternidade, irmãos. Vamos viver eterno com Deus. Agora as pessoas se dedicam tanto a essas coisas desse mundo. Você vai ter aquilo que Deus, a tua fé permitir. É a sua fé, não é Deus que está amarrando a sua vida. Não é o diabo que está amarrando a sua vida. Ele está conseguindo por quê? Porque você não usa a fé que está dentro de você. Porque ele faz você focar em coisas fora da vontade de Deus. O inimigo faz a festa. Mas se você mudar o foco da tua fé, a sua vida mudará também. Daniel 3, 16, 18. Estou terminando. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mais um. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você tem que ser firme naquilo que você crê. A sua fé é isso. Ele estava desafiando um rei, irmãos. Só que quando o rei viu que eles caminhavam dentro da fornalha sem se queimar, ele falou: que isso? Que é isso? Que Deus é esse poder? Se está fazendo, imagina o que ele pode fazer comigo. Ó, quem não adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego está frito. Se converteu na hora. Depois deu umas rateadas aí, né? Ele falou: eu vou enfrentar esse povo? O Deus desse povo? Jamais eu vou enfrentar o Deus desse povo. Olha o que ele faz. E eu vi o Deus desse povo andando com ele lá dentro. Não tinham 3, tinham 4. O Deus dele estava com ele. Eu nunca vi um Deus como esse. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego desafiavam os demônios. Hoje tem gente que tem medo de macumba. A macumba tem que ter medo da gente, irmãos. Tem gente que tem medo de gente que faz macumba. Eles têm que ter medo da gente. Mas as pessoas estão desse jeito. Aí o diabo fala: vem à igreja, lê a Bíblia, dá dízimo, dá oferta, acha que está tudo certo. O que está dentro de você, qual é a sua fé? A fé genuína é a confiança em Deus. Com bênção, sem bênção, com libertação, sem libertação, com cura ou não, não importa, irmãos. Quando você não souber o que fazer, confie em Deus. A nossa fé, ela não está depositada se eu estou doente, se eu não estou doente, eu vou continuar confiando em Deus. Ai, Deus me abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. A sua fé que está focada em coisa errada. Você crê que aquilo vai te destruir. Não. Nada pode nos destruir sem a permissão de Deus. Se Sadraque, Mesaque e Abednego morressem dentro daquela fornalha, porque Deus havia permitido.
Agora tem que vigiar também, né, irmãos? Tem gente que fala, eu dou o dízimo na rua, deixa o teu carro com a porta aberta com a chave lá, você vai ver se os caras não vão levar. Orai e vigiai. O nosso inimigo está ao derredor, bramando como leão. Não atenta a Deus também. Né? Não acha que... O diabo falou, se joga daqui, falou para Jesus. E ele mandará os anjos te acolherão. Usou a Bíblia. Mas Jesus falou, não atentará ao vosso Deus. Então não atenta a Deus também. Você tem que confiar na palavra. Tem que conhecer a palavra. Salmos 18, 2. Então quando você não souber o que fazer... Irmãos, é hora de você mostrar sua fé. Senhor, eu confio somente em Ti. Está aqui, ó. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem confio, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo, Ele é o poder que me salva. É a minha torre alta. Acabou. A confiança está em Deus. Eu não vou fazer mais nada. Não, continuo fazendo, continuo orando, continuo brigando, continuo jejuando, continuo fazendo tudo, mas com a certeza que Deus vai agir. Ele vai agir porque eu estou jejuando? Ele vai agir porque eu estou orando? Não. Ele vai agir porque eu estou confiando. Eu estou fazendo tudo isso porque eu confio nele. Não porque eu estou fazendo... Tem gente que fala, eu vou jejuar para Deus me abençoar. Não vai ser abençoado. Porque eu não jejuo para ser abençoado. Eu jejuo porque Deus mandou eu jejuar. A caça demônio só sai com jejum e oração. Mas eu jejuei, orei, agora Deus vai... Não, aonde está a sua fé? A sua confiança está no jejum, na oração ou está em Deus? Tem gente que confia na oração. Tem gente que vem até o pastor, confia na oração. Eu confio na tua oração, pastor. Lascou. Você tem que confiar em Jesus, você tem que confiar em Deus. É Ele que é o teu refúgio. Ele só vai usar a oração do pastor. Mas não foi a oração do pastor que te curou. Foi Jesus naquela cruz. E tem muita gente que conhece a palavra e ainda continua fazendo isso. Muitos discípulos, olha isso aqui, para terminar. Muitos discípulos desistiram. E hoje muitos crentes também estão desistindo de seguir a Jesus. Por quê? Porque Cristo, em vez de oferecer bênção, Ele só ofereceu uma coisa para nós, o seu corpo e o seu sangue. Jesus nunca ofereceu bênção para nós. Ele conquistou as bênçãos. Ele curou as pessoas. Ele libertou as pessoas. Mas a única coisa que Ele nos ofereceu foi o corpo e o sangue dEle. Ele disse, se vocês buscarem o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, todas as bênçãos vos serão acrescentadas. Presta atenção nisso. Jesus tirou os presentes e apresentou o presenteador. Apresentou o Salvador. João 6,53. Mas isso eles não queriam. As pessoas não querem o presenteador, querem só o presente. E tem muitos crentes desistindo hoje, porque não querem Jesus. Não querem confiar em Deus. Porque viver pela fé é para poucos. Viver pela fé são poucos que conseguem. Religiosos estão buscando coisas, como está lá em Mateus 6. Por que você está preocupado que vai comer, beber, vestir? Os religiosos fazem isso. Deus já sabe de tudo que você precisa. Você quer ter coisas? Então busca o meu reino e minha justiça. Mas você quer agradar a Deus? Ande pela fé. E Jesus falou isso para eles. E eles não aceitaram. E muitos desistiram. Quer ver? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Acabou, irmãos. Quem não participa do... Tem gente que vem na igreja e não participa, porque estão no pecado. Prefere ir para o inferno. A única coisa que Deus te ofereceu foi a carne e o sangue dele, e você despreza por causa do pecado, por causa da vida errada que você leva. Saiba que o teu alicerce está, o inimigo pega por aí.
todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Na mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso o escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Porque eles queriam que Jesus desse as coisas para eles. Jesus falou: não, a única coisa que eu dou a vocês é a minha carne, é o meu sangue. O resto é com vocês. Muitos crentes não querem o corpo e o sangue de Cristo. E a Bíblia diz: aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, indignamente será culpado da morte de Cristo. E é por isso que dentro da igreja há muitos fracos, doentes e que já morreram, porque participam do corpo e do sangue de Cristo indignamente. Deus não prometeu dar nada a nós a não ser a vida eterna. E a vida eterna estará na nossa vida se participarmos verdadeiramente do corpo e do sangue dele. Se você quer saber o que é participar da Santa Ceia, nós temos uma mensagem no YouTube: Minha Carne, Meu Sangue. Assista, você vai entender o que é realmente participar do corpo e do sangue de Cristo dignamente. Irmãos, muitos não querem Jesus, muitos só querem as bênçãos. E isso é nítido. Muitos estão desistindo, porque não querem usar a sua fé. A sua fé, ela deve estar alicerçada naquilo que Deus fala, naquilo que a palavra de Deus diz. Aonde você está focando? Você está passando por dificuldade, você está olhando para a dificuldade? Você está passando por um problema, você só olha para o problema. É porque eu não tenho isso, porque eu não consigo isso. Aonde está a tua confiança? A nossa confiança está em Deus. Se Deus é por mim, nada será contra mim. Amém? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está contra mim. Ah, mas eu estou passando por uma grande dificuldade. Pare de olhar para a dificuldade. Olhe para Jesus. Deus está com você. Essa fé que você tem dentro de você é capaz de mudar essa situação. Já está dentro de você, mas ela está focando no lugar errado. Não foque o que você quer. Foque aquele a quem vai te dar. Foque aquele que vai permitir. Foque naquele, busque ele, pratique o que ele quer. Faça conforme a vontade dele. A tempestade não vai derrubar a sua casa. Amém? Porque Deus está com você dentro dessa fornalha. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Tua palavra, agradecemos por tudo que o Senhor nos fez e nos deu nesta manhã. Amado Deus, o Senhor conhece a cada um de nós. E pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a nossa fé não está alicerçada nas Tuas palavras, não está alicerçada a nossa confiança em Ti.
mas o medo tem trazido a desconfiança. Achamos às vezes que vamos ser destruídos, que aquilo não vai dar certo, que eu não consigo, que é muito para nós. Não. O Senhor disse: buscarmos o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não somos capazes, mas a fé que está dentro de nós é capaz de transformar as nossas vidas. Essa fé, ela não vai jamais nos livrar das tempestades, mas ela vai nos fazer passar por elas sem nenhum problema, sem nenhuma retaliação, porque o Senhor estará conosco durante essa batalha. Senhor, que possamos confiar cada vez mais em Ti. Você que está desanimado, você que não consegue enxergar a sua vitória, saiba que você tem essa fé, está dentro de você. Libere agora. Libere, comece a enxergar a sua vitória através da palavra. Comece a enxergar a situação diferenciada. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu, Deus não permitiu que você nascesse. Por mais que você nasceu de forma errada, de lugar errado, com os pais errados, não importa. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Por mais que a morte bata na tua porta, por mais que você ache que não tenha mais jeito, saiba que tem. Essa fé que está dentro de você, você precisa focar e confiar mais em Deus. Quando você não souber mais o que fazer, confie em Deus, porque nada vai acontecer sem a permissão dEle. E tudo que acontecer na sua vida é porque Ele permitiu para que você cresça. Mas volte para o caminho, faça a vontade do Senhor, obedeça a palavra, se fortaleça, edifique a sua vida na rocha, na palavra. E você, por mais que você enfrentar uma grande tempestade, a tua vida não vai ser destruída. Se o Senhor é por você, nada será contra você. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel. E o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre aqueles que focaram a fé somente em Ti, pois em Ti nós teremos o melhor dessa terra. Pois assim o Senhor morreu naquela cruz para nos dar aquilo que necessitarmos. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E quem crê diga amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus.